Então, é sobre as ligações, a projeção de Newman e a conformação, né? Então, por exemplo, ela pede, aqui tem um exercício no slide, ela pede a conformação mais estável, né? E menos estável do 2,3 de metilbutano. Então, se você pegar a lista 3, você vai ver que, se não me engano, a questão 4, deixa eu ver. Se não me engano, a questão 4 é uma coisa assim, ela pede para fazer o gráfico, né? Vamos lá, lista 3. Na lista 3, ela pede, na 3, né? Desenhe um diagrama de energia potencial para a rotação ao redor da ligação carbono-carbono do butano. Indique cada máximo e cada mínimo da energia potencial com uma fórmula estrutural que mostra a conformação do butano naquele ponto. Então, a gente pode fazer esse diagrama aqui com esse composto, e ela quer que indique o máximo e o mínimo da energia potencial. Deixa eu ver, talvez é mais interessante fazer. Então, vamos fazer do 2-metilbutano. É, 2-metilbutano é mais interessante. Metilbutano. Então, vamos lá. A primeira coisa é desenhar, da forma que a gente sabe, a mesma linha ligação, 2-metilbutano. Então, butano é 1, 2, 3, 4. Met, et, prop, but. 4 carbonos na cadeia principal. No carbono 2 tem o metil. No carbono 2 tem o metil. Ele quer que a gente olhe através da. Aqui é o 1, 2, 3, 4. Quer que a gente olhe através do carbono 2 e 3. Então, ela quer que a gente olhe aqui. Vai olhar daqui. Então, o carbono 2 vai ser o carbono que está na frente, o carbono 3 vai ser o carbono que vai estar lá atrás. Então, só completando aqui, ainda tem um H aqui para baixo e mais dois Hs aqui, né? Então, como que vai ficar o diagrama? Esse carbono da frente, que é esse 2 aqui, ele está ligado a dois CH3, um aqui e outro aqui, e um H. Então, CH3 lá atrás, perdão, aqui na frente, né? Ligado a outro CH3, ligado a outro hidrogênio, e o lado de trás está ligado a só um CH3 e outros dois hidrogênios.
Então, nessa fórmula que eu estou colocando aqui, eles estão eclipsados, né? O eclipsado é o que vai ter maior energia e, portanto, vai ser o menos estável. Porque eles têm interações aqui. É... E, bom, agora a gente vai começar a girar ele de 60 graus, né? Então, quando a gente girar ele 60 graus, lá atrás vai se manter. Esse CH3 vai agora estar aqui. Esse outro CH3 vai estar aqui. E o H vai estar aqui abaixo. Então, bom, a gente sempre altera entre alternado e eclipsado, ok? Essas interações aqui, agora nesse momento, diminui a interação em relação ao eclipsado, mas ainda continua menos estável porque tem essas interações aqui, ó. Ok? Um pouco mais afastado, mas mesmo assim dá uma energia maior, ou então é menos estável. Continua girando, ele vai voltar a ficar eclipsado. Aqui na frente vai ter o H, lá atrás CH3. Atrás do hidrogênio continua. Agora vai ter um CH3. Perdão, aqui um CH3. E aqui um Hzinho. Perceba que essa energia aqui, esse composto aqui, ele é tão estável quanto esse composto aqui. Por quê? Porque nesse composto aqui você tem dois metis eclipsados, um metil eclipsado com hidrogênio e dois hidrogênios eclipsados. Aqui é a mesma coisa, tem dois metis complexados, eclipsados, um eclipsado com hidrogênio e dois hidrogênios eclipsados. Então, a energia, vamos dizer, desses dois aqui são iguais, né? É a mesma energia. Girando mais 60, H, CH3, CH3, e lá atrás sempre a mesma coisa. Isso é importante, né? Você só mexe um deles, né? Ou você mexe de trás ou mexe o da frente, né? Não precisa ficar girando os dois ao mesmo tempo, para você analisar, né? Óbvio que na realidade eles mexem, eles giram, né? Entre si. É, Agora, comparando com essa energia daqui, ó, qual vocês acham que é mais energético, ou seja, menos estável? Essa daqui, talvez seja interessante nomear, né? Numerar. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, essa é a quarta conformação. Então, a gente disse aqui que a energia do 1 é igual à energia do 2, a energia do 3. Por quê? Porque eles estão eclipsados da mesma forma, né? Aqui e aqui. Agora, agora a gente vai comparar o 2 com o 4. Qual vocês acham que tem menos energia? Esse daqui ou esse daqui? Certamente, entre as conformações alternadas, né?
que, de qualquer forma, as conformações alternadas vão ter uma energia menor, ou seja, são mais estáveis do que os eclipsados, mas entre si, elas ainda têm uma energia diferente. Por quê? Porque essa daqui, por exemplo, a interação desse grupo volumoso com esse grupo volumoso só acontece uma vez, enquanto que aqui você tem duas interações de CH3 com CH3 aqui. Ok? Então, a gente pode dizer que a energia do composto da conformação 2 é um pouco maior do que a energia da conformação 4 por causa daquelas interações. Okay? Eles estão mais perto uns dos outros. Agora, continuando girando, agora continuando girando, é, HHCH3. Agora vai estar eclipsado CH3 aqui. Lá em cima vai estar um Hzinho. E aqui um CH3. Ótimo. Agora essa daqui é a conformação 5. Agora, comparando as conformações eclipsadas, tá? A gente tem A3 e A1. A conformação 3 e A1, a gente viu que elas são iguais. Por quê? Porque tem um CH3, uma eclipsado HH e outro eclipsado HCH3 aqui também. Um CH3, um HCH3 e um HH. Então a energia é igual. Agora vendo, comparando com essa conformação 5. Aqui a gente vai ter duas energias de interação CH3 e uma energia de interação HH. Né? A energia dessa interação aqui, dessa interação CH3 e H, ela é menor do que a energia de interação CH3 com CH3, concorda? Porque são grupos muito volumosos, portanto tem mais energia de repulsão, portanto menos estável, mais energético. Então, a gente não pode dizer que aqui você vai ter a mesma energia que na 1 e na 3. Então, aqui, a gente pode dizer que essa energia aqui, a energia do 5, ser maior do que a energia do 3, que nesse caso é igual à energia do 1. Então, é pouca coisa, não é muita coisa, mas é. Se eu não me engano, tem alguns dados experimentais que dizem que a interação H com H é de 4 kJ/mol. Eu não sei se esses dados realmente estão certos, isso que eu vi num exercício há pouco tempo. Enquanto o HCH3, eclipsados, ele vai ter um custo energético de 6 kJ/mol. Enquanto que o CH3, bom, esse eu não lembro, mas é uma energia ainda maior, vamos supor 10 kJ por quilomol. Okay? Então, depende de como eles vão estar eclipsados, ou de quais grupos vão estar eclipsados, em relação à energia. Okay? Mas o que a gente precisa saber é só que a energia de um HH é menor do que a energia eclipsados, né? Eclipsados. É menor do que a energia se você tiver um eclipsado assim, CH3, que é menor do que a energia de CH3, CH3. Ou seja, a energia vai crescendo assim, né? Maior energia. Bom, vou pagar isso. É, vamos ver quanto que a gente girou já, né? A gente estava aqui, vamos dizer, no zero, a gente girou 60, giramos mais 60, 120, giramos mais 60, 180, giramos mais 60, 240. Agora a gente vai girar 300, depois a gente vai voltar para o composto original. Então,
Por último, a gente vai girar aqui 60, vai ficar alternado, né? Só uma coisa. CH3, CH3, CH3. Aqui, não, perdão, né? Fiz alguma besteira aqui, não fiz? É, aqui é CH3. Ó. Aqui é um CH3. Deixa eu ver aqui. Isso. Isso. Bom, mas a análise não muda, né? Aqui você vai ter 3CH3, três interações HCH3. Enquanto que aqui você vai ter duas interações CH3, uma interação HCH3 e aqui uma interação hidrogênio. Essa energia aqui ainda é muito maior, então ela continua sendo mais energética. E aí agora vai ficar lá atrás CH3, vai ficar alternado aqui. CH3, CH3 e H. Então, agora se a gente comparar, esse daqui é o 6, né? Agora, se a gente comparar, aqui a gente tem essa interação e essa interação aqui. E aí dos carbonos estão mais próximos a esse grupo volumoso. Então, se a gente comparar, por exemplo, com isso daqui, aqui é a mesma interação, né? Um metil com um metil e um H com um metil. Então, aqui também, um metil com um metil e um H com um metil. Então, as interações são as mesmas. Então, a gente pode dizer que a energia do 4, que a energia é o 6, esse. Pode dizer que a energia do 4 é igual à energia do 6, ou da confirmação 6. Então, é isso. Agora vamos fazer o gráfico, né? Como é que ficaria o gráfico? O primeiro, é porque se a gente tirar aqui mais uma vez, né? A gente vai voltar lá para o primeiro. E o primeiro tem a mesma energia do que todos, né? Quer dizer, o último vai ter a mesma energia do primeiro. Então, fazendo um gráfico aqui de energia, a gente não tem os valores, né? Então, a gente só tem que saber qual é mais energético do que o outro. Então, bom, não vou desenhar de novo, eu vou pegar só o composto 1. Então, o composto 1 aqui, o composto não, perdão, a conformação 1, ela é exatamente igual a ela ter a mesma energia da conformação 3, sendo que a conformação 1 e 3 são eclipsados, então eles vão ter mais energia do que alternados de qualquer forma. E entre eles têm a mesma energia. Então, o composto 1 vai ter maior energia aqui em cima, energia. Então ele está num pico de energia aqui. E o 3 vai ter a mesma energia aqui também.
Agora, vamos ver o 2. O 2 percebe que ele tem duas interações aqui, né? Então, a gente disse que a energia do 2 em relação à energia do 4, por exemplo, a gente viu que o 2, a energia do 2 é um pouquinho maior do que a energia do 4, ok? Então, a energia do 2, vamos apagar aqui. Aqui você está com o posto 2. Depois, o 4, ele vai vir mais embaixo, vamos dizer assim. Então, se você tiver com esse diminuindo. Ok? Essa energia aqui é outra energia. É uma energia menor, né? Quando você está ali no 4. Que é o 4. Depois, o 5, vamos ver a conformação 5, essa daqui. Só ver aqui, eu quero ver a energia de CH3 com CH3. Uhum. 6, 4, 6, 16. Aqui, 4, 8. É, a, a, a eclipsação, a energia de eclipsação de CH3 CH3 é algo entre 8, 11 kJ. Então, CH3 é 11 kJ. Kilojoule por quilomol. Então, só para a gente ter uma noção, aqui esse CH3, qual energia teria aqui? Cada um é 6 kJ por quilomol. Então, você teria uma energia total de 6,18. Enquanto que aqui no 18, né? Enquanto que aqui no 1 e no 3, a gente teria 11, esse daqui 6 e esse daqui 4. Então, 11, 16, 17 com 4, 21. Então, realmente, essa energia aqui vai ser um pouco maior do 5. Vai ser energia um pouco maior no 5. No 5. E por fim, o 6 é a energia. A gente viu que a energia do 4 vai ser igual à energia do 6. Então, vem até aqui. A energia do 6 vai ser um pouquinho maior. Ela vem até a energia do 4 aqui, na mesma altura. E depois retorna para o composto 1 aqui de novo, né? Então, esse daqui é o 6.
onde tem essa energia aqui, tem essa energia aqui, ó, tem essa energia e essa energia aqui. Tem 4 níveis de energias diferentes. Ok? Deu para entender mais ou menos? Você tem que ficar brincando aí com essas coisas, entendeu? Para você ver quando os grupos volumosos estão mais afastados uns dos outros, a energia é cada vez menor. Tá? O conceito é esse. Quanto mais afastado eles estiverem, menor vai ser a energia. Ok? Então, vou colocar aqui embaixo também, são dados. Não que a professora necessariamente vai cobrar isso, vocês podem perguntar a ela, porque nenhuma das questões ela colocou esses valores. Mas foi valores que quando eu fiz orgânica, eu vi e a professora usava isso. Então, a HH, cerca de 4 kJ por quilomol. Eclipsado CH3 com H, 6 kJ por quilomol. E CH3 com CH3 eclipsados, né? Não é ligação aqui, né? Vocês sabem. É alguma coisa em torno de 11 kJ por quilomol. Tá bom? Então, na hora vocês. Às vezes ela não quer que você. Ela não dá essas coisas porque ela quer só que você. Óbvio, né? Óbvio. A energia eclipsada vai ser sempre maior, né? Do que a energia do alternada. Uma conformação alternada. Isso sempre vai acontecer. Agora, para você conseguir olhar entre elas, por exemplo, você tem, no geral, quando você faz até 360, você vai ter 3 conformações alternadas, 3 conformações eclipsadas. Você saber quem é mais energético, quem é menos energético. Né? E, por exemplo, se a gente tivesse um caso aqui, assim, né? CH3, H e H, e um CH3, né? Que, por mais que ele esteja alternado, ele vai ser mais energético do que essa conformação aqui, ó. CH3, H, H. Quando esse CH3 estiver aqui, mais afastado, né? Então, se a gente chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2, a energia de 1 vai ser maior do que a energia de 2. Por mais que ambos estejam alternados. Óbvio, se você for comparar com o eclipsado, ainda vai ser menor. Mas é isso. Dúvidas? Alguém tem dúvidas? Então, sobre a lista 3, deixa eu ver o que mais tem na lista 3. Escreva a fórmula estrutural para o seguinte: atribui os nomes do par pelas moléculas abaixo. Então, quando você está na projeção de Newman, porque a gente sempre faz do normal para Newman, agora de Newman para o normal, né? Vou pegar um exemplo aqui para a gente fazer. Então, uh, vamos fazer alguma coisa parecida com a 4 da lista. 4 da lista 3 é parecida, não vai ser exatamente ela que vocês têm que fazer. Vou fazer parecido. Então, por exemplo,
Então, como é que a gente passa isso daqui para a linha ligação? Primeiro, numerar os carbonos ajuda. Então, vamos chamar esse carbono da frente de 1 e esse carbono de trás, que é a bolona, de 2. Então, é, então a gente traça a ligação, né, que é a que está no entrando no plano, né, que a gente está vendo. Então, esse daqui seria o carbono 1 e esse o carbono 2. O carbono 1, você está ligado a um hidrogênio, um Br, um bromo, e isso daqui é um carbono ligado a 2CH3, que é o que a gente chama de isopropil, né? Então, esse carbono vai estar ligado para cima a um isopropil e um Br e um Hzinho. E o carbono lá de trás vai estar ligado a um hidrogênio, a um Br e um CH2 e um CH3. CH2 e CH3. Bom, tá certo, né? Mas a gente tem que só organizar a molécula de uma forma diferente, para a gente conseguir ver melhor, né? Então, para a gente ver melhor, a gente pode colocar o Br aqui na ponta. O Br vai estar ligado a esse carbono aqui. Esse carbono está ligado a um isopropil, então esse carbono está ligado a um isopropil. É, esse é o carbono que a gente chamou de 1. O carbono 1 está ligado ao carbono 2. Esse é o carbono 2. O carbono 2 está ligado a um Br e um etil. Então, a gente pode completar aqui fazendo o etil. Esse é o etil. E no carbono 2 ainda tem um Br e um Hzinho aqui, né? Também tem um Hzinho aqui no lugar. Agora ficou bem melhor, né? Então, agora para nomear ele, então a gente sempre pega então a maior cadeia. A primeira coisa que tem que fazer é olhar a maior cadeia, né? Então, a maior cadeia carbônica. Então, vamos supor que a gente comece por aqui. Então, perceba, primeiro, se a gente começar por aqui, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Se a gente começar por aqui, por essa pontinha aqui, dá no mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente aproveita que a gente já tinha feito. Ok? Então, nesse caso, tanto faz aonde a gente vai começar. Bom, eu vou escolher começar por aqui que a gente tinha feito primeiro. Agora, ok, a cadeia carbônica é essa daqui. Então, essa aqui vai ser a cadeia carbônica principal. Agora a gente tem que decidir a direção da numeração. Sempre lembrando que a numeração tem que dar o menor número para o substituinte. Então, bom, se a gente começar aqui pela esquerda, a gente ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E o primeiro substituinte, que é o bromo, estaria aqui, né? No carbono 4, no carbono 3. E quando se a gente fizer do jeito que a gente tinha feito antes, a gente vai ter o primeiro substituinte aqui no metil no carbono 2. Então, na verdade, bom, eu fui chutando, mas já viu que foi certo. A gente numerou da forma certa já. Então, agora é nomear. É. Agora, a nomeação, o que acontece? Quando você tem mais de um substituinte, você obedece à ordem alfabética. Ok? Então, primeiro vem a ordem alfabética. Então, como a gente tem dois substituintes bromo, então a ordem alfabética vai ficar. A gente tem bromo no carbono 2 e no carbono, esse 1 aqui, esse 1 e 2 aqui, foi só para ilustrar, né? Ele não existe, só a gente nomeou porque só para a gente conseguir enxergar. Então,
A gente tem no carbono 3 e no carbono 4 a gente tem bromo. Então vai ficar 3,4 né? Tem 2 de bromo, é, de bromo, do carbono 2 2 metil, como tem 6 carbonos na cadeia principal, hexano. Ok? Então 3,4 de bromo, 2 metil hexano. Alguma dúvida em relação a isso aí? É, mais alguma, mais, deixa eu ver. Tem outras questões. Vamos fazer então essa próxima. Resumo. Bom, eu estou me ficando um pouco na lista 3, mas se vocês quiserem que a gente faça uma coisa de ácido e base também, a gente pode fazer. Talvez seja a parte mais complicada, não sei. Para mim é, né? Então, vamos fazer agora essa daqui. Então, bom, agora vamos fazer um pouco mais rápido, né? Então, essa aqui é a ligação que está no plano. Esse aqui é o carbono da frente, esse é o carbono de trás. No carbono de trás está ligado a um Br e a um H. Para baixo tem um metil. Um etil, perdão. Carbono 2 a gente tem para cima um carbono ligado a outros 3 carbonos. Então, um terquebutil. Para baixo a gente tem um Cl e para cá a gente tem um CH3. Vou desenhando o CH3. Então, desenhando uma forma mais bonita em linha de ligação, a gente coloca o Cl na ponta, tá ligado a um terquebutil e a um metil. Ah, esse carbono aqui é o carbono 2, que é o lá de trás, ele está ligado a um etil, que é esse aqui que eu acabei de fazer, e um bromo. Então, primeira coisa, vamos ver qual vai ser a cadeia principal. Então, se a gente começar por aqui, pro metil, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se a gente começar lá por cima, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, já venceu lá de cima, né? Pode, pode apagar esse azul aqui. E, bom, se a gente começar em qualquer dessas pontas aqui, também vai ser, né? Se começar aqui ou aqui, vai dar no mesmo, né? Vai ser 1, 2, e é só aproveitar o que a gente já tinha feito. Então, aí você escolhe, eu vou pegar esse que eu tinha feito no começo mesmo. Essa vai ser a maior cadeia carbônica. Então, agora vamos ver a numeração. A numeração tem que dar o menor substituinte, o menor número para o substituinte, e eu acho que, se eu não me engano,
já está certo, né? Porque o melhor substituinte ele está no 2. E se a gente começar aqui por essa ponta, o substituinte primeiro vai estar no bromo, que está no carbono 3. Então tá certo. A gente vai escrever em ordem alfabética de novo, então vai ser 4 bromo. Aí depois vem o cloro. O cloro está ligado ao carbono. Peraí. É porque esse cloro não está aqui, não. Isso aqui acaba aqui. 3 cloro. 3 cloro. 2 etil, né? No carbono 2 a gente tem um etil. Não, perdão. 2 dimetil. 2 dimetil. No carbono 3, um etil. Eu vou aqui para baixo. 3 metil. Na cadeia principal tem 6 carbonos, hexano. Vou conferir. 4 bromo. Carbono 4 tem o bromo. 3 cloro. Carbono 3. No carbono 2 tem o metil. E no carbono 4 tem o metil. Agora, se você está em dúvida se está certo, o que você faz? Agora você faz o inverso. Você pega o nome e tenta desenhar a molécula e ver se é a mesma. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexano. No carbono 3 vai ter o metil, então vou colocar aqui no carbono 3, começando aqui pela direita. 1, 2, 3. No carbono 3 vai ter o metil. No carbono 3 também vai ter um cloro, Cl. No carbono 2 tem 2 metis. E no carbono 4 tem um bromo. Nós vamos comparar esses dois aqui. No carbono 1, aí vem o carbono 2. Tem o metil, que tem o metil aqui. No carbono 3, que é esse daqui, vai ter um cloro e um metil. Ok? Bromo, tá certinho. Óbvio que ela está em uma conformação diferente. É aquilo, como as ligações simples, elas podem girar, né? Então, a molécula acaba girando e tendo conformações diferentes. É o que se chama de estereoisomeria, né? Então, mas é o mesmo composto. Por mais que eles estejam diferentes, você pense que está diferente, mas é o mesmo composto, na verdade. Entendeu? E quando você nomeia, ele vai ser a mesma coisa. Então, é isso. É, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Dessa eu acho que tá bom. Formação, hexano. Bom, hexano, sobre o hexano, o que vocês precisam saber sobre os cíclicos, né? Sobre os ciclos. O hexano é o mais estável, porque a angulação que ele faz, a angulação entre as ligações, é aproximadamente a ligação que o carbono sp3 faz comumente. Então, sobre os ciclos, né? Que vocês precisam saber que o hexano é o mais estável, né? Mais estável, porque ele não tem tanta tensão, né, entre as ligações. Porque a angulação das ligações do hexano é bem próxima ao do carbono comum, o carbono sp3, é de 109,5. Eu não lembro, tem lá no slide que a professora falando a angulação do hexano, mas é bem próximo. Por exemplo, a do ciclo butano, as ligações são de 90 graus. Então, ou seja,
São ligações muito tensionadas. Por quê? Porque eles são mais agudos, né? Do que, do que o hexano, por exemplo. Isso ele não é estável e raramente encontrado na natureza. Então é basicamente isso. É, e saber desenhar o ciclohexano é bom também, né? A conformação de cadeira, né? É importante saber desenhar. Então, para desenhar o ciclohexano, você traça duas retas paralelas, né? Tanto faz, você pode desenhar assim ou assim, vão ser só conformações diferentes. Se você for desenhar assim, você sempre puxa do lado que está tombado, você puxa aqui, completo, e depois vem desse lado aqui e completa aqui. Parece mais ou menos o estado de São Paulo, né? Se você quiser fazer do outro jeito, ou seja, para cá, então você pega, ó, sempre do lado que está tombado. Esse lado aqui está tombado para dentro. Então esse lado aqui está tombado para dentro, você vem e puxa para cá, completo. Puxa para cá, completo. E aí você desenha os substituintes, né? Então, esses daqui vão ser substituintes em axial, ou seja, quando está lá atrás para cima, quando está aqui na frente para baixo. É porque, na verdade, isso daqui a gente não está olhando de cima, né? De cima seria isso daqui. Está olhando horizontalmente. Então, é como se essa partezinha aqui tivesse para frente, né? Tivesse para frente. Então, lá atrás, então, esses carbonos aqui seriam os carbonos que estão lá atrás, né? Vamos dizer assim. É, aí completa aqui assim, nas duas pontas. É, esse daqui, essa ligação paralela a essa ligação aqui, ó, para baixo. E essa ligação aqui vai ser paralela, essa ligação aqui, paralela a essa ligação aqui, para cima. Ok? É, aí você tem os carbonos em axial, né? Axial, ou seja, horizontal, perdão, vertical para cima ou para baixo. E quais são os carbonos axiais? Esse, esse, esse daqui, esse daqui e esse daqui e esse daqui. Então, esses aqui são os axiais. E os carbonos em equatorial, que ou seja, eles estão horizontais. Esses, esse. Eu tinha que ter feito com outra coisa. Coisa. Esse, 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 esse. Esses aqui estão em equatorial. E, mas por que vocês têm que saber isso? Porque quando você tiver substituintes, por exemplo, vamos supor que aqui seja o substituinte CH3, aqui o outro substituinte CH3, eles vão interagir. Então, eles vão interagir entre eles. Como são grupos muito volumosos, eles vão ter repulsão, né? Então, isso desestabiliza a molécula. Então, não sei se vai cair já nessa prova, acho que não, mas é bom já saber, pelo menos desenhar o que você é bom saber. Esses conceitos, assim, de qual seria a compromação mais estável, ela não falou, então, bom, a gente não precisa saber tanto assim. É, deixa eu ver mais alguma coisa aqui da lista.
Eu acho que é isso. Aí, lembrando, né, o ponto de ebulição dos compostos. Um resumo, né, agora para a prova. Primeira coisa, melhor, ligações intermoleculares. Então, você vai ter ligações iônicas, são as mais fortes, e as ligações, essas ligações iônicas, e que acontecem entre íons, e ligações, quando você tiver ligações covalentes, você vai ter a ponte de hidrogênio, dipolo, dipolo induzido. É, as ligações iônicas são mais fortes, as mais fortes em comparação com as ligações de compostos que têm ligações covalentes. Entre as ligações intermoleculares das moléculas covalentes, aumenta a força nesse sentido, né? Ou seja, a ponte de hidrogênio é mais forte que que dipolo induzido. Dipolo induzido para moléculas apolares, dipolo para moléculas polares, e ponte de hidrogênio para moléculas que têm um H ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, o ponto de ebulição vai depender das ligações intermoleculares. Ponto de ebulição vai depender das ligações intermoleculares. Quanto mais forte, menor vai ser o ponto de ebulição. Vai depender do tamanho da cadeia. Também, quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. E das ramificações. Nesse caso, quanto menos ramificações, menos, né? Menos ramificação, maior vai ser o ponto de ebulição. Você tem que saber explicar tudo isso, né? Não adianta só. O tamanho da cadeia aumenta o peso molecular, então vai ser mais difícil de você colocar essa substância em ponto de ebulição. A ramificação diminui a interação entre as camadas de moléculas, né? Diminui a área superficial de elas. Então, o ponto de ebulição vai depender disso. Aí depois, lembrar da hibridização, né? Hibridização, o que é hibridização? A hibridização é quando você vai pegar o orbital S e juntar com o orbital P, formando o orbital sp3, ou sp2, ou sp. Saber explicar isso, né? Bom, saber explicar isso, se tiverem alguma dúvida, é só me falar. Você tem um orbital S, que é esférico, aí você tem três orbitais P, que são um pouco mais energéticos, né? Aí no caso do SP1, do SP, vai se usar só esses dois orbitais, vai se tornar híbrido e vai manter esses orbitais puros, né? É, se for um SP2, vai usar esses dois orbitais e manter esse orbital Z puro. O SP3 vai hibridizar todos esses orbitais, ok? SP é para ligações triplas, né? SP2 para ligações duplas e SP3 para ligação simples. É, saber, tem que lembrar das carga formal, né? Como se calcula a carga formal
dos compostos, né? Então, bom, acho que isso daí vocês já estão sabendo direitinho como é que faz. Saber a carga formal, é, ressonância, né? Óbvio, ressonância. O que significa a ressonância, né? A ressonância significa a deslocalização do par de elétrons, ou seja, a estabilização da carga negativa, né? Ah, bom, enfim, vários sinônimos existem, né? O que importa é saber que quando você tem uma ressonância, esse par de elétrons não está parado, né? Ele não está localizado, ele está distribuído por toda a molécula. Aí você deixa a carga mais distribuída, né? Carga distribuída. É, saber sobre ácido e base, né? Basicamente lembrar lá daquele negócio que a gente falou bastante, né? Mário, né? Então, ver primeiro o átomo ligado ao próton, maior a eletronegatividade, maior a acidez, mais ácido. É, e aqui também é lembrar do raio atômico, né? Raio atômico. Quanto maior o raio atômico, mais ácido. Aí depois lembrar do R, o R é ressonância, ressonância. Então, se você quer saber a acidez, é, ali na parte do mais negativo, na parte do mais negativo, mas há sempre em dúvida. É porque o que acontece? Quando você compara, mesmo é uma molécula parecida, por exemplo, isso daqui e isso daqui, NH2. Qual dessas moléculas vai ser mais ácido? Mais ácido quem for mais eletronegativo. Então, aqui você tem isso, aqui você tem isso daqui. Como o oxigênio é mais. A molécula, tá vendo que aqui essa molécula é igual, né? Só aqui que vai mudar. O átomo está ligado ao hidrogênio. Então, aqui o oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio, ok? Então, essa molécula aqui vai ser mais ácida, porque ela vai soltar esse próton mais facilmente, uma vez que o oxigênio, o que acontece? Quando você solta o hidrogênio, esse par de elétrons vem para o oxigênio. Então, vai ser mais ácido quem estabilizar melhor a carga, ou seja, vai ser mais ácido. Acaba que esse alho aqui que a gente faz, na verdade, é tudo interligado, uma coisa com a outra. Mas você vai ver que a base conjugada dele vai ser isso daqui, ó, ou menos. Ou seja, ele vai estabilizar melhor a carga. Porque ele é mais eletronegativo, ele gosta mais de elétrons do que o nitrogênio. Também gosta, mas por isso ele vai ser mais ácido, porque ele vai liberar mais facilmente esse próton, porque ele tem quem fique com esses elétrons acomodados. De forma análoga aqui. Só que como a gente está como a gente está comparando, então esse daqui vai ser mais ácido. Ok? Tomara que tenha assinado a dúvida. A ressonância, você vai olhar lá você olha para o ácido ou para a base conjugada, o ácido, para a base conjugada, e ver se tem estrutura de ressonância. Exemplo, então, o exemplo que eu sempre faço, esse daqui, né? Fenol é um ácido, aí ele vai ser desprotonado, vai se tornar a base conjugada. Momento.
Se a gente for comparar, por exemplo, com um OH, a base conjugada dele vai ser isso daqui. Aqui é estabilizado por ressonância. Então tem ressonância, ou seja, estabilizado, estabilizado por ressonância. Ou seja, o que significa estar estabilizado por ressonância? A carga está mais bem distribuída. O que acontece que a reação não vai querer voltar, porque o que acontece? Aqui você tem qualquer ácido, né? Então, qualquer base, uma base que tem um par de elétrons, ele vai roubar isso daqui, quando vai se tornar AH. Se ele não, se essa carga aqui não estiver bem distribuída, vai acontecer que vai voltar a reação. Ele vai querer pegar esse próton aqui de volta e vai voltar a reação para cá, ou seja, vai diminuir a acidez desse ácido aqui. É só olhar lá para o pKa, né? Como é que é o pKa? É só olhar para o equilíbrio químico. Né? O equilíbrio químico é o quê? Produto sobre reagente. Quanto maior for o produto, ou seja, maior vai ser maior vai ser maior vai ser a constante de equilíbrio. Ou seja, mais deslocado para cá vai estar. Por quê? Porque está gerando mais produto do que o reagente. Reagente, produto. Então, para aumentar a acidez, a base conjugada tem que ser bem estabilizada. Enquanto que aqui não. Aqui, quando você tiver uma base, vai roubar esse próton, aqui vai ficar HA, mais isso daqui. Com a base não é estabilizada, não, é óbvio, está em equilíbrio essas reações. Então, mas vai acontecer mais, vamos dizer assim, disso daqui ocorrer, a base conjugada vir pegar esse próton e voltar a reação para cá. Então, a ressonância estabiliza a molécula. Lembrando, isso daqui talvez uma das coisas mais importantes, ácido forte tem base conjugada fraca. E base forte tem ácido conjugado fraco. Ok? Então a ressonância vai ser nesse sentido. A ressonância diminui a basicidade, tá? A ressonância, se você tem um composto básico, a ressonância diminui a basicidade. Ok? Ele vai destruir melhor a carga, porque esse par de elétrons queria roubar o próton, não queira roubar esse próton. Então, a gente está no A, no R, no I, né? O I, indutividade. Então, se tiver alguma coisa assim, o flúor aqui, né? Que é mais eletronegativo do que o oxigênio, ele vai puxar a densidade eletrônica para o flúor, vai puxar a densidade eletrônica, de forma que com esse H aqui saia mais facilmente. Ok? Indutividade, bom, é isso. Você vai ter um. Bom, e lembrar, né? O tamanho da cadeia influencia. Então, se você tiver isso daqui, o efeito de indutividade vai ser maior. Então, esse composto aqui é mais ácido. Isso aqui é mais ácido do que esse composto aqui de cima. Eu vejo. Não. Tem um slide lá que eu estou falando, né? Tri, iso. Bom, esses nomes antes não são levados em conta na ordem alfabética. É levado só o nome mesmo, né? Bromo, cloro, metil, etil, tá bom? Então, ácido base, e depois de ácido base vem os alcanos, né? Então, alcanos, nomenclatura, né?
Nomenclatura, primeiro achar a maior cadeia carbônica, cadeia carbono, depois numerar dando menor número para substituintes, aí nomear é, as conformações, né? Conformações dos alcanos. Então, lembrar que a conformação eclipsada tem maior energia, portanto, menos estável, e a conformação alternada, menor energia, mais estável. Pensar. Tem os isômeros também, né? Lembrar dos isômeros constitucionais, que é lá do começo, né? Mesma fórmula molecular, é a mesma fórmula molecular, mas obrigatoriamente mudança entre os ligantes. Mudança entre os ligantes. Se não tiver mudança entre os ligantes, não é isômero. Tá? Tem que ter mudança entre os ligantes. Se você tem uma molécula e a outra molécula com as mesmas ligações exatamente iguais, não vai ser isômero, né? Pode ser provavelmente o mesmo composto. Hum, Bom, e por fim, os ciclohexanos, né? Os ciclos alcanos, melhor, ciclo alcano. Sabe que o hexano é mais estável, né? Por causa da angulação, né? Da tensão, né? Dos orbitais que por exemplo, nesse alcano, até nesse alcano aqui também, né? Tem, são menos estáveis, né? Menos estáveis. Devido ao ângulo de ligação. O ângulo de ligação é longe de 109,5 graus. E da tensão entre os orbitais, né? Da tensão entre os orbitais. Okay? Então, o hexano tem propriedades mais. Entre os alcanos, ele tem propriedades mais interessantes. Eu acho que é isso, né? Pode explicar o efeito de ionização no ácido e base? É verdade, né? E orbitais. Não, é o. Ionização no ácido. Não, aqui a indutividade, né? Aí por último é orbital, né? Orbital. Tem o slide dela falando. Bom, eu vou confessar que eu não lembro muito bem, mas se eu não me engano, você tem a SP2, SP2 e SP3. Se você for comparar, você vai ver que é o resultado. O SP é mais ácido que o SP2 do que o SP3, acidez. O orbital seria isso, né? É porque quanto maior for o caráter S, maior vai ser a acidez. Então, quanto maior o caráter S, percebe que aqui o caráter S é de 50%, porque você tem metade do orbital S, metade do orbital P. Aqui você vai ter um caráter S menor e aqui ainda menor ainda, que é de 25%. Então, quanto maior. Não, perdão, a acidez cresce para cá. Né?
Acidez. Esse é o mais ácido. Acidez destacada. Seria esse. A questão da hibridização seria isso. É, então, isso seria o orbital. É isso? Era essa a dúvida? Não é isso mesmo. É só. Mas não vai. A gente praticamente nunca vai usar isso. Não. Mas às vezes pode cair, né? Às vezes ela fala assim: ah, tem um assim e isso daqui. Qual é mais ácido? Né? Esse daqui vai ser mais ácido. Porque tem um cara. Esse H aqui vai ser mais ácido, né? Mais ácido. Porque o carbono ligado a ele é um sp, tem maior caráter S, né? A explicação, agora eu não lembro, perdão, eu vou até pesquisar depois o porquê. Porque assim, é porque tem maior caráter S, mas por que que maior caráter S tá com maior acidez? Mais alguma dúvida? Eu vou disponibilizar depois a monitoria lá no grupo, vou mandar o link. Ah, mas de qualquer forma, vocês podem mandar dúvidas aí durante a semana, como segunda é a prova, né? Hoje é o último dia para entregar a lista. E depois vocês mandam aí no privado se tiverem dúvida, alguma coisa. A gente vê também. Tá bom? Então, um bom fim de semana aí. Qualquer coisa é só chamar e boa sorte na prova segunda. Valeu. Felipe, Oi? se você pode ver as listas hoje mesmo, Ah, será tá. bom. Peraí, posso dizer? Posso dizer porque maior distribuição do orbital maior. Bom, bom, eu realmente não sei. A explicação que está no slide da professora é que o carbono SP vai ser um próton ligado ao carbono SP, esse próton vai ser mais ácido porque a ionização é SP, portanto tem maior caráter S. Então, agora, o porquê disso eu não sei. Tinha que até ver a aula da professora, às vezes ela falou alguma coisa lá, mas eu não vi. Israel, eu vou dar uma passada por cima lá de olho, ver se tem alguma coisa, porque você mandou, né, a lista, eu vou dar uma olhada. Mas eu não vou poder falar também se está certo, se está errado, porque vocês têm que entregar, mas eu vou dar um caminho, assim, tá? Se tiver alguma coisa errada, eu falo, não é bem assim, Bom, nossa obrigado. resposta, tá bom? Nada, isso. É, um fim de semana aí.